RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando com vocês o programa Atividade há 25 anos no ar, agora na sua RDC TV, a TV mais luxuosa, mais importante hoje do Rio Grande do Sul. Aquela que tem uma penetração em todo o território gaúcho e que traz para você não só a informação, mas traz também a formação, indicando caminhos, condições, possibilidades para todos nós. Hoje é terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. A temperatura atual neste momento é de 17 graus, o tempo nublado em Porto Alegre e praticamente todo o Rio Grande do Sul. A umidade relativa do ar 75%, mais ou menos aquilo que é o ideal para o ser humano, 65 a 70% de umidade relativa do ar. Já tivemos aí na semana passada 100%, que traz realmente muitos problemas, sobretudo para o aparelho respiratório de velhos e de crianças, mas também, claro, de todos nós. Bom, nesta terça-feira, nós naturalmente vamos trazer sempre muitas novidades, muitos assuntos polêmicos aqui, e eu quero dizer o seguinte: eu já tive uma sensação como estou tendo hoje aqui nesse programa. Eu parece que sou âncora de um programa da OAB. Só tem advogado do meu lado. Começando pela Margarete. Margarete, prazer em tê-la aqui no programa. Sempre. Advogada, né? Sim, advogada. Doutora Roxane, prazer em tê-la aqui também, advogada. Prazer estar de novo contigo aqui, Silvio. Que beleza, advogada, doutora Roxane. A doutora Micheline. Um prazer, advogada. Silvio, estar contigo, viu advogada. Só? E para salvar um pouquinho aqui, para ter companhia para mim, o Valdir, que é administrador, né, Valdir? Exatamente. Mais ou menos sintonizamos, eu economista e tu administrador. Alinhados. Então, vamos tocar o barco então. Bom, eu não sei se nós queremos falar em esporte. Alguém quer falar em futebol eu acho aí? que sim, né, Valdir? Eu gostaria. A ala da direita, por que falar em futebol hoje? Hoje é terça-feira, não é dia de vocês, Por né? que queremos falar, Valdir? Por quê? Por quê? A ala da direita lá, a doutora Micheline e o Valdir, são representantes do Internacional, que é hoje o líder do Campeonato Brasileiro. Nós, gremistas, que somos educados, né? Entendemos bem futebol, sabemos que devemos respeitar o momento que vive o Internacional. Parabéns a vocês, então vocês não estiveram aqui pela primeira vez depois do Grenal e de assumir definitivamente, praticamente, o Campeonato Brasileiro aí junto com o São Paulo, né? Micheline. Eu tô muito feliz, né? Só queria deixar registrado que eu não gostei, como colorada, nem um pouco das alegações do Renato Gaúcho após o jogo, né? Ele foi muito arrogante nos comentários dele, mas faz parte da personalidade dele. Ele perdeu, também não estava nada satisfeito, mas como primeiro lugar, nossa, estou muito feliz e acho que a gente tem grande chance de ganhar esse campeonato. Valdir, foi uma boa vitória contra o misto do Grêmio? Não sei se foi o misto do Grêmio, né? Nós estamos sem o nosso principal jogador, que é o lateral esquerdo, Iago, também. Então, acho que foi uma boa vitória. Foi um jogo, não foi um jogo bonito de se ver, né? E acho que o espetáculo extra-campo comprometeu ainda mais, né? Quem esperava ver um bom futebol. Mas assim, vendo o que aconteceu depois, no final do jogo, eu agradeço por ter ídolos da estatura de Falcão, Fernandão, D'Alessandro, né? Que são exemplos, né? de comportamento, exemplos de posicionamento, porque eu vejo ídolos de outros clubes aí fazendo cada coisa que me deixa envergonhado. D'Alessandro, Valdir, por favor, D'Alessandro, exemplo de comportamento, então te puxou. Não, durante o jogo. Pelo amor de Deus, aquele ali não tem a menor postura, não tem fair play, não tem nada, aquele cidadão. Aliás, eu acho até que ele podia se aposentar ou ser treinador ou ser árbitro de futebol, porque as duas coisas que ele mais gosta de fazer. Durante o jogo, até que eu achei que os dois times, eles se respeitaram, tava tranquilo. Mas quando acabou, o D'Alessandro entrou numa briguinha ali feia, né? Entrou nos últimos 3 minutos, não precisava. Entrou nos últimos 3 minutos. E depois, no final, ele não é exemplo. O D'Alessandro, historicamente provocado pelo time do Grêmio. Né? Bom. Insuflado pela liderança do Renato, né? Para mim, uma liderança para o grupo talvez positiva, mas do aspecto geral, uma liderança negativa. Depois, no final, colocou o presidente numa saia justíssima, né?
fez toda uma introdução de que o presidente ia entregar uma determinada informação, o presidente acabou não falando, né? E até hoje eu não sei exatamente a que se referiu o Renato. Né? Dizem que os jogadores do Internacional pediram em determinado momento para os atletas do Grêmio pararem com os excessos no que diz respeito às gozações e manifestações em redes sociais. Né? Aí outros já dizem que num Grenal... Vale tudo. Não, e que talvez os jogadores tenham pedido para o Grêmio baixar a bola, assim, né, do ponto de vista de ritmo. Então não se sabe, na verdade o Renato veio para falar alguma coisa, não falou, disse que o presidente do Grêmio falaria. O presidente do Grêmio, aí, numa condição de fair play, acabou não falando. Bom, não se sabe exatamente o que o Renato quis dizer. O certo é o seguinte, ele conseguiu desviar do jogo, do futebol, né? O discurso dele foi todo voltado contra o Internacional. Tu viste quando ele comentou do campo? Aquele campo até que estava muito bom, mas também eles nunca jogam, tem que estar mais bem conservado. Acho que já chega, né? Não precisava. Já largou falando demais aí, Colorado, ele deu a palavra aos colorados. Os caras tomaram conta aqui do programa, não? Mas, na verdade, é o seguinte, aqui, ó, o Grenal sempre Tu tem dá a esse mão, componente, eles né? querem o braço, chega. Mas a gente tem que Margarete, usufruir do primeiro lugar. Tá certo, eu acho que ele tem que fazer horas, né? Então, olha, que na verdade, Grenal sempre foi Grenal, sempre teve essas coisas, essas arruaças. Eu até acho bom, porque nós temos muitos estrangeiros na dupla Grenal, não fora do país, mas fora do Rio Grande do Sul, que eles têm um amor pelo seu clube, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa legal. O D'Alessandro, por exemplo, claro, ele passa dos limites, eu acho que também é um grande jogador e tal, mas ele passa muitas vezes do limite. Então isso aí não é bom, não só de um lado quanto de outro. De qualquer maneira, eu acho que esses jogadores vieram para cá e eles acabam assumindo, né, o gremismo e o coloradismo dele é muito bom. De qualquer maneira, para encerrar o futebol, estamos assim numa perspectiva que tanto o Internacional quanto o Grêmio podem ser este ano tetracampeões. O Inter do Brasileiro e o Grêmio da Libertadores da América. Imagina chegar no fim do ano, Grêmio tetracampeão da Libertadores e Internacional tetracampeão brasileiro. Não é assim, é bom? Felizes, tá Se bom, tá bom. não ocorrer como algum tempo atrás, eu lembro, que os juízes fizeram de tudo para dar títulos para o centro do país. Sim. Que é um problema que nós temos aqui. Quando verdade, eles veem os times do Sul crescendo demais, eles começam a puxar o tapete na arbitragem. Eu concordo. Então, vamos esperar que haja, sim, um cuidado com relação a isso e que, se não houver, que os nossos dirigentes saibam se posicionar com relação a isso. Eu queria também ouvir a palavra abalizada sobre o futebol, né, de uma colega que está quietinha aqui. Ela está quietinha porque ela é gremista. Gremista e nem assistiu o Grenal, então eu achei melhor ficar. Ela nem sabia que teve Grenal? Então... Ela nem sabia. Soneca, aquela coisa toda. Achei melhor porque pressentia que no resultado talvez não fosse do ela sabia que não estava no dia, não era do Grêmio. Bom, pessoal, hoje aqui por causa da ala feminina que tem a preferência por sucos Petri de uva, nós estamos aqui servindo sucos de Petri de uva, né? Sucos Petri, a sua sede pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva como agora, 100% natural e sem adição de açúcar ou de água. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, 75 anos de trabalho e dedicação. Algair Engenharia. Algair Engenharia, que executa obras comerciais em todo o Brasil, veja bem, há mais de 30 anos. Ela lançou a Algair Fly Design Studio, que é o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdios de 38 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Aí localizado, você está vendo imagens, perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. E, claro, a qualidade Algair Engenharia. E a Auxiliadora Predial, vamos agora com a Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefone da Auxiliadora Predial, 3216-6100. O site é www.auxiliadorapredial.com.br. Você não pode deixar o seu condomínio ser administrado por empresas que não têm a qualificação para isso, né? É importante hoje você ter também a responsabilidade da administração por uma empresa como a Auxiliadora Predial. Luminária e iluminação técnica e decorativa. Endereço Quintino Bocaiúva, 877, Venceslau Escobar, 2150. O fone lá, 3019
6877. Vamos falar um pouquinho de Gimo. Aqui nós temos o Gimo anti-inset aerosol à base de água. Agora está chegando o verão e os insetos acabam se motivando muito mais para sair, quer dizer, tomar sol também, né? Essa coisa toda. Então você tem que tocar Gimo neles. O multi-inseticida que extermina todos os insetos, inclusive o Aedes aegypti, mosquito que traz a dengue e a chikungunya. Gimo anti-inset aerosol, produto Gimo, qualidade comprovada. Vamos à mensagem do Gimo. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Muito bem. O melhor chopp e o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, claro, estou falando do Barranco. Subindo a descida Protásio, complexo Barranco, Barranquinho. Ambientes climatizados no bosque, pássaros cantando. Eu volto a dizer o seguinte, aqui tem 2 colorados aqui. Eu sou do tempo que o Barranco, tempos atrás, tinha uma calopsita, né? Isso se chama? Sim. Sabe o que fazia essa calopsita lá no... Era a grande atração do Barranco. Cantava o hino do Grêmio. Cantava o hino do Grêmio. E acabaram tirando lá, porque eu acho que alguns colorados andaram com umas fundas lá, né? Atrás do bichinho. E acabou, a calopsita se desapareceu. Evaporou. Evaporou. Realmente ela sabe cantar, né? E canta o melhor. Bom, Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados e laminados, vidros duplos termoacústicos e vidros reflexivos. Vidrobox, telefone 3302-4343. Bom, vamos falar um pouquinho do CIEE, o Centro de Integração Escola-Empresa, que traz um mundo de oportunidades para mudar a vida e a sua história. O CIEE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades. Ontem aqui no programa eu trouxe um dado que foi revelado pelo IBGE na semana passada, que nós temos 11 milhões e 800 mil analfabetos no Brasil e 66 milhões de pessoas que não conseguiram ainda completar o 2º grau. Quer dizer, é preciso educar, qualificar as pessoas. Por isso que tem muito emprego que o pessoal não consegue ter acesso porque não tem qualificação para isso. A mensagem, então, do CIEE Rio Grande do Sul, que ajuda você a ter uma nova história de vida. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Beleza, a CIEE faz um papel realmente fantástico, sobretudo para os jovens, né? Preparar os jovens para a sua vida, para mudar sua história, a história da sua vida. Bom, com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas em todo o país e agora 4 lojas aqui em Porto Alegre. Eu falei ontem aqui no programa também, vou repetir o seguinte, ó. Hoje, os shoppings permitem que animais pequenos... Tu tem cachorro, Magalhães? Sim, mas a minha é uma border collie e não tem condições de entrar no shopping. Não dê porque toma conta do shopping, né? Quer dizer, mas os animais pequenos podem hoje ter acesso ao shopping. Eu fui outro dia na Cobase ali no Barra e realmente, olha que a cachorrada toma conta. É impressionante, claro, tem cheiro de comida de cachorro. Então, o cachorro fica lá, olha, faz uma baderna, uma bagunça e tem gente que está saindo aqui. Não traga mais esse cachorro no shopping, é como criança, né? Eles acabam tomando conta do negócio. Mas, Silvio... E é muito legal. É um mercado que cresceu muito, esses pets, né? Sim. Se a gente observar, os casais hoje, as pessoas em geral estão retardando a possibilidade de ter filhos, né? E estão fazendo essa troca, pelo menos
por hora por pets. Né? E os pets têm um atendimento, a Cobase essa tem para tudo, né? Coleiras, bandanas, guias, fora toda a alimentação, tem alimentação premium, tem alimentação super premium, é uma coisa assim, é um mundo... Desde o supérfluo ao essencial. É impressionante a quantidade de coisa e o tanto que esse mercado cresceu nos últimos 10 anos. É verdade. Parabéns aí a Cobase. Bom, nós estamos, daqui a pouco vai ser um assunto que vai também estar na bancada para ser debatido, a questão do endividamento das pessoas no Brasil, de modo geral, mas sobretudo do pessoal aposentados. E nós sabemos que quase 12 milhões de famílias no Brasil dependem dos proventos da aposentadoria. Há municípios aqui no Rio Grande do Sul cuja receita, os proventos das aposentadorias, respondem por mais de 60%, né, da riqueza desse município, quer dizer, da geração de renda nesse município. Então é importante isso, esse é um assunto que vai vir daqui a pouco para vocês, para nós debater um pouco sobre esse assunto. Mas eu quero falar sobre crédito simples Banrisul, que é uma linha de crédito exclusiva para micro e pequenas empresas com taxas reduzidas e condições diferenciadas também para clientes diferenciados. Vero, aproveite porque não dá para perder, não. Você está com uma dívida grande aí, então faça uma composição dessa dívida, vá no gerente do Banrisul, olha, estou devendo tantos mil, quero fazer uma operação só em conjunto, vou ficar pagando uma prestação só. E você acaba se safando aí da dívida sem a atuação do Ciro Gomes. Vamos então à mensagem do Banrisul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. O pessoal está tomando muito suco aqui, uma outra garrafa de suco Petri, suco de uva Petri, realmente aqui, aliás, está uma temperatura boa aqui no estúdio, né? Maravilha. Quando o chefe está aqui é muito frio, agora hoje o chefe saiu, nós botamos mas nós temos uma colega que também adora o gelo aqui no estúdio, né, Margarete? Não, eu estou vendo aqui, tem suco na bancada, mas os nossos câmeras estão dele mascar uma balinha, um bombonzinho, não estou conseguindo identificar bem o que é. Dessa habilidade da equipe técnica, aliás, parabéns à equipe técnica da RDC TV, pessoal muito competente, eu conheço muitos deles porque já tive uma trajetória boa nas televisões aqui do Rio Grande do Sul e os melhores estão aqui na RDC TV. Parabéns a todos vocês aí, gurizada. Se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizadas, todos comandados por Percival Pugina. Site, blog, texto e imagens ilustrados. Vamos falar um pouquinho agora do supermercado Zafari, que aliás eu saí daqui depois e vou passar no Zafari comprar o meu vinho. O estoque lá já terminou, né? No Grenal e tal, né? E aí tive que tomar mais do que eu estava encomendando. Enfim, né? Mas vou passar lá no supermercado Zafari, que é aqui pertinho, aqui no São Colombo, onde eu frequento também, e levar os meus vinhos para preparar aí agora. Semana que vem, o Grêmio estará na Argentina, depois aqui para dar um passo para o tetracampeonato da Libertadores da América. Então vamos a esta mensagem do nosso supermercado Zafari. Nós vamos começar agora a bater um papo sobre alguns assuntos importantes aqui. Eu fiz uma provocação, né? O pessoal aqui agora, antes do comercial, sobre esta situação que está trazendo problema para os aposentados brasileiros, que, como se já não ganhassem pouco, estão endividados. Essa informação que eu ouvi hoje, né, Margarete? Eu ouvi do aumento da inadimplência do idoso no país, né? E que o Rio Grande do Sul é um dos estados que lidera essa pesquisa, inclusive, e o que chamou a atenção, assim, essa inadimplência não é com relação a nenhum gasto extraordinário. Pior, são contas de consumo, água, luz, telefone. Plano de saúde, então, nem se fala, né? Nem se fala.
Mas o que chama atenção, assim, e nos dá uma preocupação, porque o que se vê, que se fala aqui todo dia, eu particularmente tenho um filho jovem adulto e os amigos que têm saído do país em busca de condições, de melhoras de trabalho, de emprego, enfim, de crescimento. O que se está vendo aqui é um país que daqui a 10 anos vai ser um país de velhos, né? Velhos, improdutivos, porque a tendência é, se nós não fizermos uma reforma previdenciária, que já vem se falando há muitos anos, cada vez mais vamos ter pessoas inativas, né? E o custo desse Estado está já, de uma certa forma, impraticável. Então, é um país de velhos, inativos, e essa condição é muito preocupante. Se hoje nós temos problema com contas se hoje nós já temos problemas de idosos que não conseguem pagar contas de consumo, o que mais, né, se pode imaginar? O diagnóstico principal é imaginar que quantas outras contas não tão essenciais deixaram de ser pagas. Sim, isso. Né? Mas, de fato, é preocupante, partindo-se do pressuposto de que, sim, a população está cada vez mais envelhecida. E, segundo, que é uma cultura do assistencialismo, né? Que, infelizmente, acaba colocando essas pessoas que já estão fora do mercado de trabalho, que muitas vezes também é preconceituoso, porque não dá espaço, né? Numa situação extremamente frágil, né? Por não conseguir honrar com contas, com despesas tão essenciais. Né? E aí, realmente, a gente precisa urgentemente pensar nessa questão da reforma da Previdência. Tem muitos idosos, aliás, milhões, né, que são hoje arrimo de família, né? Por fazer filhos e, enfim, netos e tal. Isso aí também pesa muito, né? No desemprego, essa questão toda, né, social, né, Valdir? A realidade, o que acontece é o seguinte, nós estamos... A reforma da Previdência, o fato de não ter sido feita a reforma da Previdência vai atrasar uma série de situações aqui no país, tá? A gente vive hoje um déficit previdenciário absurdo. Isso faz com que, em faltando dinheiro para a Previdência, não se consiga ter um cálculo de aposentadoria que seja razoável para as pessoas. Então, as pessoas vão perdendo o poder de compra com o tempo. Nós temos esse problema do desemprego, né? Como tu colocasse bem, quer dizer, hoje tu tens aposentados que estão sustentando famílias, né? Filhos, filhas, netos e assim por diante. Então, quer dizer, é uma situação, é uma bomba relógio. E o estado do Rio Grande do Sul, para piorar a situação, é o estado mais velho do Brasil. Das 10 cidades com maior índice de idosos no Brasil, 9 estão no Rio Grande doSul. Então, aqui, esse problema é intensificado. Então, reforma da Previdência, retomada do crescimento do país, quer dizer, um conjunto de situações são necessárias para que nós possamos retomar o caminho, tá? Porque, assim, hoje é insustentável, quer dizer, um aposentado que ganha R$1.000, R$1.200, como é a grande maioria dos aposentados, quer dizer, como tu disseste, quer dizer, não consegue pagar luz, não consegue pagar água, plano de saúde, nem pensar, né? Então, uma situação, nós vamos ter que sair dessa situação, quer dizer, imagino que eu até tenho pensado o seguinte, independente de quem venha a ser o próximo presidente do país, né? Eu acho que a própria sociedade tomou um nível de consciência nesses últimos anos, até por conta de tudo que foi explicitado, que vai forçar a que essas reformas efetivamente aconteçam e que nós possamos reorganizar a estrutura social. Sem o quê? A questão do paternalismo, como tu disseste, né? A questão hoje tu tens os funcionários públicos, por exemplo, né? Com aposentadorias integrais, e tu tens 95% da população com um nível de aposentadoria muito abaixo das suas necessidades. Então, reforma da Previdência já, tem funcionário público se aposentando com 42, 43, 45 anos, isso é inviável hoje, né? Dado a expectativa de vida da população, né? Tanto homens quanto mulheres. Então, esse é um processo de reorganização. Espero ouvir falar de um vice aí, né? A candidata a vice-presidente que quer fazer tanto a reforma previdenciária, né, como outras reformas, ainda se possível em 2018, já para iniciar 2019 numa nova perspectiva, e com as contas do país uma tendência de equilíbrio, investimentos e assim por diante. Mas antes da Micheline, mas enquanto este candidato, ou alguns candidatos, têm essa realidade que é necessário que se façam as reformas,
Outros estão dizendo o seguinte, ó, se eu for eleito, vou revogar todas as reformas. Quer dizer, o país, esse é o problema desse país. Aliás, a OAB, que já vou aproveitar que está cheio de advogado aqui, graças a Deus, essas meninas advogadas aqui, a OAB lançou dia 8 de agosto uma campanha para o voto consciente. Sim. Então é uma coisa extremamente importante, voto consciente. O Brasil precisa, pessoal, reformas. Não adianta o camarada chegar e dizer assim, olha, eu vou desfazer, não. Se vai desfazer, ele vai afundar ainda mais o Brasil. E é por isso que nós estamos nessa cruzada também como jornalistas aqui, como responsáveis por isso, para que você tenha esse voto consciente. Nós temos que ter mais sacrifício, que não adianta querer anunciar o céu aqui, o paraíso aqui, porque não é isso. Isso não é a realidade. Nós temos que ainda ter um pouco mais de sacrifício para a geração, essa futura geração aí ter futuro nesse país, né, Michele? Sim, o que nos deixa mais indignados é que o cidadão paga o seu imposto durante anos, sua vida de trabalho, e depois a aposentadoria, recebe uma aposentadoria que simplesmente não consegue pagar decentemente um plano de saúde privado para ele. E o que acontece? Os bens de consumo aumentam. O supermercado, a alimentação aumenta, o plano de saúde aumenta, os prestadores de serviço aumentam, a luz aumenta e a aposentadoria não acompanha esse aumento. E o aposentado não consegue se manter. Quer dizer, precisa de uma reforma da Previdência, mas também aquele dinheiro da Previdência que a União deveria ter para poder manter os seus aposentados, ela foi desviada. Quer dizer, ela foi roubada. Daí que situação fica? Por isso que o voto é muito importante, porque, como disse o Silvio, você tem que escolher aquele que quer fazer reforma, aquele que não quer, saber por quê, tem que pesquisar sobre aquele candidato. Porque é uma situação muito indigna para o cidadão, muito indigna. Pagou o seu imposto, quando chega na hora de se aposentar, não recebe R$1.000 para manter alimentação, vestuário, aluguel, tudo, condomínio, todas as despesas, água, luz, plano de saúde, remédios. Não tem como, é muito difícil. Mas por quê? Porque deveria ter uma aposentadoria maior. Não tem por quê? Porque roubaram. Aí é muito indigno, é muito injusto isso. E quem sabe o novo presidente não vai ser o salvador da pátria, mas ele vai fazer com que uma medida se encaixe para poder... De ajuste para poder manter essa previdência para essa população que precisa, né? Nós temos hoje um Estado muito inchado. Quando eu falo Estado, eu falo do governo federal, falo do governo estadual. Nós temos, por exemplo, agências reguladoras que não fazem absolutamente nada do que realmente elas deveriam fazer. Começando pelo quê? Pela a inabilidade, a falta de habilitação para o que ela se propõe. Porque é um político que assume, porque não são técnicos que assumem as agências reguladoras, Silvio. Então, são pessoas que não têm conhecimento do que ao que elas se propuseram fazer. Hoje nós temos um problema sério, por exemplo, a Agência Reguladora de Energia Elétrica, a Agência Reguladora de Transportes Terrestres, transportes de aviação, né, a ANAC, a aviação civil. Nós temos problemas sérios do consumidor, que é a parte hipossuficiente da relação, né, que precisa da agência reguladora, justamente para fazer essas análises, combater os abusos. Não fazem nada. E o consumidor acaba sempre sendo onerado. Aliás, o sistema econômico funciona, a economia funciona, o sistema capitalista sempre funcionou assim. Por exemplo, eu me lembro quando deu a Grande Depressão nos Estados Unidos, né, que o Roosevelt criou essas entidades lá exatamente para uma recuperação em que houvesse uma forma do Estado fiscalizar e evitar grandes monopólios que pudessem ser aproveitados do momento que os Estados Unidos estavam passando. E aqui no Brasil, o que acontece? Aqui no Brasil é que é um apadrinhamento político dessas agências reguladoras. Eu vou dar um exemplo. Tribunais de Contas. O Tribunal de Contas aqui do Estado, nem sei quem é o atual presidente, mas normalmente é um deputado que perdeu a eleição. E como prêmio, ele recebe ser presidente do Tribunal de Contas do Estado. O que faz o presidente do Tribunal de Contas do Estado? O que faz o tribunal? Ele fiscaliza os deputados. Ora, o cara é deputado, foi deputado, está lá, saiu de lá para fiscalizar os seus colegas. Esse é o problema do Brasil. E aí havendo rixas políticas... Fica um jogo político. Uma briga política não deve ter. Mas esse é um grande problema que a gente encontra, por exemplo, a própria reforma da Previdência. Quantos técnicos e especialistas efetivamente trabalharam
para propor essas mudanças que vamos cortar na carne. Esse problema da política estar intrinsecamente ligada em lugares tão importantes como as agências reguladoras, que não podem ser extintas, elas devem o quê? Elas devem ser melhoradas. Sim, tem que botar um técnico. Se nós queremos um Estado menor, um Estado menor, eu tenho que ter agências reguladoras e o quê? Que realmente funcionem da forma que devem funcionar. Eu não, aqui agora, não faço bandeira justamente para extingui-las, mas sim para dar aos seus... Faça um papel para qual foram criadas. Exatamente. E isso só vai se ter na medida em que forem eleitos... Escolhidos, né? Não há a escolha de pessoas técnicas nas áreas. Eles precisam exercer a função deles sem interesse político. Mas isso que precisa. Isso é impressionante. Não pode haver um interesse por trás. Precisa exercer a função deles corretamente. Tu colocaste muito bem antes essa questão da contribuição, né? A contribuição, de uma certa forma, hoje ela é feita em cima do máximo. Sim. Né? Com a expectativa de ganhar o mínimo. Que tu faz depois ter. Não sabe. Ou melhor, lá na frente. Você coloca todo esse dinheiro arrecadado dentro de um bolo que você não tem controle algum. Eu escutei esses dias de um colega, até numa rádio que a gente estava debatendo, e ele comentou o seguinte, que quando ele entra na sala de aula, né, a primeira coisa que ele diz assim, cada um me dá R$10 aí. Me dá R$10 para os alunos. E aí, alguns vão lá, dão uns R$10, outros ficam olhando assim, não, na verdade, me dá R$10 que eu vou ali no bar, vou comprar o lanche para vocês. E aí, ficou aquela situação assim, como assim, né? Como assim comprar o lanche? E a pergunta que ele faz, como é que vocês sabem o que eu quero para vocês com o dinheiro que vocês estão me dando? Vocês estão me dando para escolher o lanche de vocês, mas, enfim, será que eu sou a melhor pessoa capacitada a isso? Quando nós temos um Estado inchado, e principalmente nessa questão da Previdência, que você dá um dinheiro, cai num buraco sem fundo, e você não sabe o que eles vão fazer com isso, e com uma situação que você não pode reverter lá na frente. Quantos anos você vai esperar contribuindo sobre o máximo, por exemplo? Fora que a lei muda também, né, Roxane? Demais. Muda demais. Muda demais. E aí, é óbvio, ninguém consegue... Entra com o processo de aposentadoria, já muda, já não é mais... Falar em previdência pública, ninguém da população vai abraçar essa causa. Ninguém quer. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, bom, eu trabalho na rede privada a minha vida toda e tal, e eu, ao invés de pagar a previdência, eu deposito numa poupança, porque sou eu que vou gerir o meu dinheiro. Exato. E não vou largar num fundo um saco sem fundo, né, que eu não vou saber onde vai parar o meu dinheiro, e tampouco, na medida em que realmente eu precisar dele, ele vai estar lá à minha disposição. Fazer uma previdência privada, né, que seria o mais indicado. Mas, né? mas eu caí numa dessa previdência privada bonita, Michele. A OAB tem uma muito boa que oferece. Agora, a má notícia, né, é que nesses... Tem mais? Não, tem. Não, em relação às eleições, né, a má notícia é o seguinte, é que nesses momentos de desespero, a população busca o milagre. E aí esses discursos fáceis, eles acabam sendo absorvidos, né, e transformados em votos. Sim. E aí acabamos elegendo o mesmo modelo. Então, assim, o próximo governante, ele tem a reforma da Previdência, tem a reforma fiscal, ele tem reforma... Todas as reformas. Política, claro, importantíssima. Então, assim, o país precisa de uma reengenharia em todos os aspectos para poder dar conta das suas necessidades e voltar a crescer. Né? Sem o que nós teremos muitas dificuldades nessa situação. Mas já tem uma dificuldade que já é convencer o Congresso também, né? Não depende só do presidente, depende toda daquelas cabeças dentro do Congresso que podem barrar todas as decisões do presidente, né? Então isso é mais complexo que a gente possa eu acho imaginar. que isso que tu toca que é o fundamental, porque as pessoas não devem pensar que apenas é o presidente que vai resolver. Não. Aliás, o Congresso, se não quiser o Congresso, não faz. Nada vai avante sem o Congresso. Esse é o grande problema. Por exemplo, assim, a questão da economia. O Brasil atingiu no ano passado a taxa mais baixa do investimento sobre o PIB de sua história, 15%. Quer dizer, para nós crescer, ontem eu estava vendo o Mendonça de Barro na Band News, e ele dizendo, em cima desse dado, dizendo que nós precisamos crescer no mínimo 8% a 9% e uns 10 anos para poder voltar a um tempo atrás. Quer dizer, é muito chão. E para fazer isso, no mínimo, essas reformas têm que acontecer.
sem dúvida. Não é mesmo? Precisa reforma de tudo que é canto, mas é difícil, não vai ser nos próximos 4 anos que vai se resolver, nem nos próximos 8, vai demorar muito para conseguir. Falar de previdência, demais. Qualquer reforma que vise mudar a previdência, alterar, refazer, ou qualquer reconstituir. Outra área, não é palco eleitoral. 20 anos, no mínimo 20 anos. Mas tem que começar em algum momento. Além disso, ninguém quer dar a cara a tapa, né? Esse é o termo, assim, de, vou fazer a reforma. Não se elege. Não. Esse que é o problema. Não se elege. Aí o caso que estão tirando o direito do trabalhador, então é garantindo que o cara possa ter. A verdade é que esse sistema não funciona. Por quê? Porque se você vota para presidente, sob essa perspectiva que tu colocaste, bom, eu preciso de alguém que vai ter apoio político, certo? Como que eu vou garantir que o meu candidato vai ter apoio político? Porque não está na minha mão. Eu vou poder, no máximo, votar num deputado federal, num senador. Não vou conseguir definir que aquela pessoa que eu dei o voto para decidir por nós, ele vai ter a sua maioria. E aí nós vamos cair na onde? Naquilo que está acontecendo hoje em Porto Alegre. O prefeito Marquesan, que por melhor das intenções que ele possa ter, ele não tem apoio, na Câmara. O próprio governador do estado, que teve as suas dificuldades lá para a questão da reforma fiscal, da adesão, também demonstra que o quê? Que nem sempre o melhor gestor do Poder Executivo vai poder realizar todas as suas promessas. Por quê? Porque ele depende obrigatoriamente do parlamento. É difícil, mas tem que se dar o start inicial. Mesmo que leve 20 anos, como o Valdir falou, a gente tem que começar. E começando como? Escolhe o teu candidato e depois rezar. Porque vai demorar muito tempo para acontecer as mudanças. Há um movimento mas tem que nas mudar. redes sociais, aí não sei se vocês já devem ter recebido, né? De um candidato à presidência da República está fazendo um movimento seguinte: se for eleger determinado candidato, vota também lá no senador, nos deputados daquela sigla. Sim. Né? Pelo menos, então, talvez seja um caminho. Né? Só que isso, do ponto de vista de movimento, é muito complexo e muito difícil. Agora, né? o grande problema da sociedade brasileira, eu quero colocar isso em debate aqui. Para mim é o seguinte, é que o problema da sociedade brasileira é convencer, sobretudo, as grandes corporações de funcionalismo público. Porque eles têm um contingente de votos expressivo no país. Convencê-los de que os direitos que eles têm são exageradamente elevados em relação à grande massa da população. E isso aí é que está fazendo com que o Brasil não consiga ter os empregos necessários, ter a renda necessária, ter o desenvolvimento necessário. Isso aí tem que quebrar. Nós não queremos tirar direito do trabalhador, do funcionalismo público, mas tem muitos exageros. Eu me lembro, eu fui funcionário público, fui cargo em comissão. Olha aqui, é demais. Qualquer coisinha o cara tem isso, tem aquilo, tá? Não dá. Eu acho uma questão de brasilidade, uma questão de patriotismo. Nós temos que muitas vezes abrir um pouquinho do nosso direito, dos nossos ganhos, para que a sociedade ganhe. Então é de questão de convencimento da sociedade. E tem um outro detalhe, né, Silvio? Se os órgãos públicos, se a maioria dos funcionários públicos funcionassem, trabalhassem devidamente, cumprissem aquela função deles, daquele setor, daquele órgão público, tudo bem, pode ganhar muito bem com todas as regalias possíveis, com todos os adicionais, mas não é o que a gente vê na maioria dos órgãos públicos. Então, é burocracia, é demora, volta depois, é uma má vontade para fazer as coisas. Nós que trabalhamos aqui na parte administrativa, jurídico, nós sabemos como é que são os órgãos públicos. É muito difícil, às vezes. E a Constituição de 88, e mais as leis que eles fazem para eles, elas estabelecem o seguinte: não pode haver perda de salário real. Ou seja, se tem um pouquinho de inflação, que a iniciativa privada nunca consegue absorver, eles são beneficiados. Quer dizer, então sempre, é por isso que os juízes estão sendo reajustados, porque houve perda através da inflação, mas a sociedade não ganhou isso. Esse é o problema. Agora houve aqui, a Assembleia votou aqui no Estado, há que se dizer que algumas coisas aqui no Estado avançaram nos últimos X anos, né? Uma delas foi a Previdência Estadual. A Assembleia votou positivamente, parece por maioria. A complementação, né? Que a partir de agosto de 2016, todo servidor estadual, a aposentadoria dele não é mais, é pelo INSS. Tá? Claro que o resultado disso virá aquela história da Previdência. É o chamado regime geral. De Previdência. Então, algumas coisas estão sendo feitas, só que assim, nós precisamos de uma reengenharia, de um reprocessamento da máquina pública, quer dizer, aquele modelo
lá de 1940, 1930, né? Não é mais viável. A expectativa média de vida era 60 anos, então se podia conceber alguém se aposentar aos 45, 50, porque seria 60, mas hoje não é o caso. Não é mais, né? Enquanto isso que a Margarete comentou é verdade. Os jovens, os bons jovens, os estudiosos estão fazendo o quê? Indo embora do país. É uma tristeza, mas eles estão se preparando lá. Se vão voltar, não se sabe. Mas eu vou te dizer o pior. Mas estão indo. Não só digo os aposentados, os de 50, 60, 40. Não, os jovens, os preparados, o que querem ficar bem especializados em várias áreas, estão indo embora. Mas o pior é o seguinte, as perdas nem sempre, essa perda de talentos nem sempre é para outros países, às vezes é para outros estados. Eles não querem ficar mais no Rio Grande do Sul. Bom. Por conta da falta de oportunidades e de todo esse cenário, né, que a gente tem vivido. Então, de fato, precisamos reengenheirar através do voto, se for possível, né? E eleger, e acho que isso é importante do ponto de vista da eleição, aquele político, né, seja para uma majoritária, seja para o legislativo, que tem uma visão coerente de Estado, de país, né? Porque esse que vem, que vai pagar, a partir do momento que ele se eleger, ele vai pagar o salário em dia, ele vai reduzir os impostos, ele vai resolver a questão previdenciária como um toque de mágica. Poxa, a magia passou, né? Aliás, tem candidato aqui no Estado, claro, a gente tem essas limitações de legislação eleitoral, mas tem candidato aqui prometendo o seguinte: eu vou assumir em janeiro e vou colocar em dia o salário dos servidores. Isso é mentira. Quer dizer, isso aí é empulhação, isso aí é sacanagem com o eleitor. Quer dizer, é esse tipo de coisa que é uma desinformação que acaba... Como tu disse, né, Valdir? Tem pessoas que adoram ouvir isso aí e vão nesse canto de sereia. Mas faz muito mal para ela e para o Estado. Então, é essa questão toda. Por exemplo, o Estado no Brasil sempre foi, hoje, muito maior do que a sociedade comporta. Sem dúvida. E tu tem que fazer isso aí, tem que fazer o retroceder, né, Margarete? Senão não tem como. Quer dizer, não há como, por exemplo, o Brasil gerar uma determinada renda e quem mais se apropria disso, quem é? É o Estado. E nós sabemos qual é o que o Estado, né, Roxane, traz em termos de contrapartida para nós. É uma merreca. Não, quase nada. Agora, essa questão da estabilidade no serviço público, alguém tinha que meter a mão nesse negócio. E aí tem que ter um governo que tenha autoridade. Não estamos fazendo autoridade, mas autoridade. Nós, há muitos anos, não temos um governo com autoridade aqui. E outra coisa é a questão do Código Penal, né? Porque olha aqui, ó, eu falei ontem com um empresário que é de Santa Catarina, está indo embora de Santa Catarina, está indo fora do Brasil. Sabe qual é a alegação dele? Não tem mais segurança. Quer dizer, os empresários, eles já atingiram um limite do possível de investimento em segurança. Quer dizer, você está tirando o dinheiro do setor produtivo da coisa, eles não conseguem mais pagar salários porque tem que investir em segurança. Essa é a maior tragédia que nós temos nesse país. Que não é pouco o investimento em segurança, não é barato para eles. É muito caro, a começar pelo automóvel, o cara tem que andar com o carro blindado. Sim. Agora, nós temos que ter também em mente que essa questão, eu acho que precisamos, agora nessas eleições, procurar políticos íntegros, né, com um mínimo de ética, um senso de ética, moral, pessoas idôneas, né, tentar procurar saber, porque infelizmente, eu falo por mim, não falo brasileiro em geral, eu falo inclusive por mim, os nossos parâmetros de ética, sabe, estão muito baixos. A gente aceita qualquer coisa que nos mostram, né? E essa questão do populismo, essa venda do populismo, se notou nos últimos 15 anos que foi isso que levou grandes massas a eleger, né, um partido que acabou com o Brasil, acabou. Destruiu, espoliou tudo, né? Sangrou definitivamente toda a riqueza do Brasil. E isso a gente tem que ver. Só que eu vejo assim, eu acho que ainda há chance, sabe? Ainda tem alguma condição de se fazer alguma reforma nesse país. O que não se conseguiu com o nosso presidente, porque ele não tem credibilidade.
Sabe? Eu acho assim que não tem credibilidade. Só não tem credibilidade, como agora que acabou de estourar outro escândalo, né? Sim, de gravações, de gravações, que é tão explícito que chega uma hora que o interlocutor diz assim, mudando dinheiro por reunião e por ata. Olha, essa ata está muito baixa. Só um pouquinho, a ata baixa. Vai ter outra reunião, você vai ter outra reunião. A repercussão interna no cidadão é tão pequena. Porque você não acha mais isso uma coisa porque os nossos parâmetros estão muito baixos, sabe? E aí, o que se vê também, assim, num serviço público em geral, bom, para que eu vou trabalhar para esse país? Para quê? Para crescer aonde? Vou tirar o meu, vou livrar o meu e acabou, né? Exatamente, é a minha classe, a minha categoria, é isso que importa. Leite Gerson. Exatamente. Sabe? Então, isso é muito triste, a gente, sabe? Agora, Margarete, deixa eu dizer um negócio. A gente ouve falar do presidente, né, atual da nação aí. Pô, e parece que a gente se surpreende, mas eu ouço há muito tempo, né, que esse presidente, esse político, ele é da pior origem possível, né? Então não deve surpreender, na verdade, ele é assim, de fato. É que ele foi vice-presidente daquele partido. Quem foi? Que turma? Da que turma? De quem foi? Da quadrilha Petralha. Agora, o problema todo é o seguinte, também, eu achei esse tipo de programa, desculpa, com esse tempo assim é complicado, mas esse tipo de programa que o Silvas tem aqui, graças a Deus, dá oportunidade com essas pessoas inteligentes que estão aqui, que têm uma visão de mundo melhor, mais aberta, com mentes oxigenadas, é importante, para passar para vocês exatamente isso. Quer dizer, para onde é que nós queremos que vá o Brasil? Para onde é que vai indo a nossa sociedade se nós continuarmos apostando naqueles que nos governaram nos últimos anos? Para onde nós vamos? Nós sabemos para onde é que nós vamos. Será que nós queremos ser o futuro da Venezuela? Será que nós queremos daqui a tempo querer sair do Brasil para pegar comida no Uruguai e na Argentina? Essa é a questão. Não é verdade? Então estão transformando esse país e querem transformar. Os caras, eles já destruíram esse país, mas eles querem destruir ainda mais. Eles querem voltar para fazer o trabalho incompleto que não completaram. Então, esse tipo de programa aqui é para você ter esse alerta. Né? Para onde que está indo esse país? Será que isso serve para mim? Tem exemplos aqui. Quer dizer, esse pessoal da Venezuela é um exemplo muito emblemático, vizinho, que vai nos afligir se nós não abrirmos o olho. Agora, volta a 2008, 2009, né, quando houve aquela crise dos derivativos lá nos Estados Unidos, a Europa, Espanha, principalmente, Portugal, Grécia, né, e que aqui, até muito por conta da supervalorização das commodities, né, foi dado como uma marola, né? Marolinha. Utilizado. Nós estamos vivendo a Grécia. A É. Grécia aportou no Brasil. É verdade. Esse é o grande problema. E vocês acham que o cidadão vai pesquisar? Vocês acham mesmo que a pessoa vai pesquisar o deputado estadual, federal, o senador? O presidente, toda hora a gente está olhando e vendo. A pessoa vai pesquisar. Eu tenho medo, eu acho que o cidadão não faz isso. Mas se tu pegar as pesquisas... eu vou por aquele número... Se tu pegar as pesquisas para o Senado... Uma coisa tão importante que é o voto. Para deputado federal e para o Senado em Minas Gerais, vê quem é que está na frente para o Senado em Minas Gerais? E aquele vídeo, quem é que tá na frente. aquele áudio que viralizou essa semana, pelo amor de Deus, da candidata Dilma lá. Uma rádio. Valdecir, onde é que você está, Valdecir? Mas que isso? Isso é que falta, quer dizer, o pessoal aqui, eles absorvem determinadas ideologias, determinados políticos, vão até morte com esses caras. Não importa o que aconteça. Não importa o que Quer dizer, aconteça. se é do adversário, é ladrão, sem vergonha, tem que decapitar, tem que fazer isso. Agora, quando é do meu partido, ele livra. Então, esse é o problema, quer dizer, mas eu entendeu? tenho conversado quer dizer, com o pessoas... Renan Calheiros é líder das pesquisas lá. É um absurdo, isso não tem como. E sabe que é preocupante, porque eu às vezes converso com pessoas que eu tenho por pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas. Eu também, acontece comigo isso. Parece que elas fizeram uma verdade. lavagem cerebral com essas pessoas, é uma coisa... Ó, Silvio, por isso que estão indo para Portugal, depois eu quero falar sobre a cidadania aqui. Pois é verdade. Aliás, tem muita gente, a minha filha, por exemplo, ela vai a Nova York agora, semana que vem, e depois ela volta aí para Nova Zelândia. E lá em Nova Zelândia, nas principais cidades dela, ela diz que o que está de brasileiro, e sabe o que é o mais grave, Rodrigo? Jovens. Mas é o que eu digo. Jovens, 30, que se preparam, vão lá fazer a qualificação melhor e ficam por lá, não querem mais ir. Ela tem uma colega dela que se criou junto com ela, está lá e não quer mais nem pensar no Brasil. Silvio, eu tenho 2 filhos. Um já foi para fora, estudou fora e ficou lá fora. E agora está o outro estudando lá fora e não vai voltar. E aí bem que eles fazem, né? Meu marido diz assim, eu vou pagar uma universidade
nos Estados Unidos para depois ele vir aqui trabalhar no Brasil? Não, eu vou dar uma coisa, eu já passei dos 40. Tá proibido. Eu já passei dos 40, senão, se eu já passei dos 40. Mas eu digo isso, a mesma coisa assim. Eu já passei dos 40, senão eu ia embora também. Né? Claro que não parece. Eu também, é um cara que tem uma visão maravilhosa, é um cara visionário. Só porque ele deu tempo de descolorar no ar, né? Não, mas é isso. Eu já digo isso há muito tempo. Se eu tivesse 10 anos menos, eu teria ido embora. Agora sim, a gente fala, por exemplo, hoje Portugal virou um objetivo, né? Sonho de consumo para muitos brasileiros. Mas nós não sabemos, né? Poucos sabem que Portugal, na época da crise, teve que fazer profundas reformas, congelamento do salário, redução de salários. Valdir, eu estava lá nessa época. Em 2012, eu fui para Portugal fazer um mestrado na minha área de direito do trabalho. E eu, na faculdade, tínhamos um grupo de brasileiros do Pará, de Minas, de Curitiba, daqui. E a gente sempre comentava assim, todos nós éramos abordados nas comunidades onde vivíamos a respeito das condições do Brasil. Que o Brasil é a bola da vez, que o Brasil é tudo de bom, que aquilo lá está maravilhoso. Porque todo mundo tem carro no Brasil. Eu digo, sim, 1.0 tem, todo mundo tem carro. 1.0 e um carnê de 72 prestações. O brasileiro está endividado, aquilo lá não é verdadeiro. Porque eu vou voltar, porque eu estou aqui há 10 anos, mas tu vê, sim, tu está aqui há 10 anos, e o que tu faz há 10 anos? Não, eu trabalho, e a saúde, quem é que te paga? Porque é um país extremamente assistencialista, né? O português é assistencialista. Daí, ele tem saúde, tem educação, a minha filha tem 9 anos e está numa escola maravilhosa e tal, e por isso que eu penso em não voltar, mas eu queria muito voltar, sabe? Aí, os que voltaram, chegaram aqui e se depararam em 2014 com uma enorme de uma crise, né? Que aí, mascarada, porque aquele 2012 era completamente mascarado, aquilo não existia, né? E as pessoas me falavam, eu dizia, fulano, não faz bobagem, pensa, tu tem casa, tu tem um bom emprego, tu tem saúde, tu tem educação pública, teus filhos estão, as escolas maravilhosas. Uma juíza do Pará, que fazia doutorado lá, os 2 filhos dela chegaram em Portugal e tiveram acesso a aulas de inglês e aulas de alemão na escola pública, sabe? Ela não tem um curso decente de inglês em Belém, para ter uma ideia, né? Então, eu digo, vocês têm todo um acesso maravilhoso, vão com calma. E agora, também assim, o pessoal quer ir para Portugal é a bola da vez, mas eles estão absorvendo bem lá, são pessoas qualificadas. Claro, sim. Sabe? Gente que vai lá para lavar carro, já é uma coisa mais... Aliás, aqui tem um telespectador que está perguntando aqui, olha, eu estou querendo ir para Portugal, quero saber como é que é o visto, como é que é a questão da naturalização. Então, o Atividade tem esta resposta para você. Adorei. Gostei. Olha que aqui. Não, então, o visto de renda própria. É bem interessante, o brasileiro que puder comprovar um salário mínimo português, que quer dizer 580 euros, transformado em reais, 580 vezes 5, R$ 2.900, ele pode obter o visto de residência em Portugal. Ele precisa, então, comprovar que ele tem esse dinheiro para se manter, para manter a sua subsistência em Portugal. Esse dinheiro tem que entrar em Portugal, tem que ter comprovação bancária. Muito cuidado, que quando o dinheiro sair do Brasil e entrar em Portugal, tem uma taxa alta de 25%. Mas, se ele vai com a sua esposa, que é a sua dependente, mais 50% para a sua esposa, ou seja, os 2.900 mais R$ 1.450, que é os 50 do salário mínimo português, uns R$ 4.350, eu fiz o câmbio por 5. Se ele tem um menor, aí é mais 30% do salário mínimo português para aquele menor. Então, 50% para um dependente adulto, 30% para um menor. Então, eu acho que e esse dinheiro interessante isso. Não, ele vai recebendo
Por mês, ele tem que comprovar que ele por mês pode receber aquele dinheiro. Isso, vai entrando todo mês, ele recebe aqui, entra lá. Né? Em Portugal, o cara para entrar lá tem que ter essa renda. Aqui no Brasil não precisa ter renda nenhuma. Não, vem aqui tirar Vem pra cá emprego, que nós damos tudo aqui. inclusive. Aí tiramos de nós aqui e vamos dar para tudo, como é o caso dos venezuelanos. Os caras pedem chinelo, tudo, né? E a outra opção também que é interessante, para adquirir a cidadania portuguesa, o brasileiro tem que residir 6 anos em Portugal, mas para residir tem que residir legalmente, ou seja, dentro daqueles vistos que o Portugal oferece. O visto de empreendedor, o visto esse da renda própria, o visto de investidor. Então ele tem que estar legalmente com toda a sua documentação certinha durante 6 anos. 6 anos ele está lá, ele domina a língua, que português para nós é tranquilo, ele pode se manter, tem o valor através do empreendedor, ele pode se manter dentro de Portugal. 6 anos ele entra com documentação no Ministério da Justiça de Portugal, e é uma lei que é de 81 e tem uma outra lei complementada em 2012, aí ele pode adquirir a cidadania portuguesa. Agora, uma coisa que me ocorre aqui é o seguinte, essa casa de Irene, que é o Brasil, existe, por exemplo, uma legislação semelhante a essa de Portugal para a interiorização de estrangeiros no Brasil? Ou a diplomacia brasileira é como o pessoal diz aí, assim, ó, tem que aceitar todo mundo, porque isso aí Casa da Mãe Joana. Isso aí é preconceito, é discriminação com os outros povos e tal. E aí, essa lei de Portugal, então, não pode vigir no Brasil? Não, tem acordos, por exemplo, para estudar, para residir, não, mas eu digo, no que Brasil, o Brasil fez com Portugal. Tem essa reciprocidade no Brasil? Tem, com português tem. Com português, né? Não com outros, porque tem esse acordo que foi feito e até no ano 2000 foi feita uma cerimônia no Nordeste do país aqui e para comemorar esse acordo dos dois países de reciprocidade. Mas sim, tem certas vantagens com o português aqui no Brasil também. Mas é justificável, né? Claro, os nossos acordos são bilaterais. Sim. Há uma recepção deles a brasileiros, nós também temos que ver. Agora, o que nós temos com a Venezuela, o que nós temos com outros países que... O que nos trazem? Haiti. O que nos trazem? Essas são questões assim, que são de humanitário. Agora, eu lembro o seguinte, por exemplo, a ONU, Organização das Nações Unidas. Esse caso dos venezuelanos, por exemplo, assim, que eles agora, de certa maneira, qualquer tentativa de, não digo restringir, mas de disciplinar o ingresso de venezuelanos no Brasil está sofrendo forte resistência. Por que a ONU faz o seguinte, ela vai alocar, sei lá, uma área do Brasil e vai assumir esse pessoal. O Brasil não tem, sinceramente, o Brasil não tem condições disso. É muito bom, é bonito, tem como dizia Sérgio Buarque de Holanda, que o Brasil era o homem cordial, etc e tal, né? Fomos decantados nisso desde a Casa Grande Senzala, Gilberto Freire, lá do Urupés, lá do... Aquele que era do petróleo também, o nosso grande escritor Monteiro Lobato, né? Sempre fomos decantados nisso. Agora, tem que ver a situação do país, o país não pode isso. Não pode, então, por que a ONU, que é tão, né? A ONU bota o olho em tantas bobagens aqui no Brasil, querendo colocar certas exigências descabidas, por que ela não assume isso? Ela tem dinheiro para isso. Então, cria uma zona lá internacional, comandada por ela, e recebe esse pessoal. Perfeito, simples nessas assim. Situações que ela tem que se envolver, né? O Brasil está na situação daquela família assim que está empobrecida, né? O pessoal desempregado, subemprego, e recebe familiares de fora, né? Em condição pior para tentar dividir a pobreza, né? O momento do brasileiro, o momento do país é difícil, né? Até para fazer uma ajuda humanitária para um país que está infinitamente pior e que já foi o país da América do Sul em melhores condições, né? Melhor em matéria de educação, de PIB, era muito superior ao Brasil. Ok, ele é bem menor, né? Há de se ter em mente também que essa condição nossa geográfica, nós temos um país imenso, né? Continente. É um continente, né? Nós somos, de fato, assim, a Venezuela foi um país muito rico, em que instrução, grau de analfabetismo zero, hoje eu imagino que esteja totalmente depauperado. Mas 2 séculos atrás era o Paraguai, que era a grande, né, meca da economia, que depois foi para a Argentina, depois o Brasil se consolidou. A Venezuela, no mesmo período em que o Brasil, a Venezuela era naquele tempo também, um ícone do ponto de vista de desenvolvimento econômico,
e bem-estar social. Mas não se ouve falar no Paraguai, né? Mas, o Paraguai foi lá antigamente. Mas né? clientes, atendendo clientes que viajaram para lá, que têm negócios, me contando assim das condições em que hoje se vive no Paraguai, infinitamente melhores do que está o Brasil. É uma coisa que chama atenção. Tem uma coisa também importante, assim, o Paraguai está numa condição de atratividade de empresas muito grande. Muitos empresários e alguns negócios interessantes migrando para o Paraguai em condições excepcionais e exportando para o Brasil. Imagina. Tá. Uma coisa só que eu queria informar que a pessoa que pretende, então, morar em Portugal, recebi e-mails, por favor, me explica como é que eu faço para morar lá. Então, primeiro tem que saber, não é fato, tem que saber como a pessoa pretende morar lá, se tem intenção de morar, sim, mas como? Qual o visto que é o mais indicado? Então, precisa de várias informações dessa pessoa para daí, então, orientar qual é o melhor caminho. Por isso que eu acho que sozinho, ir no consulado, dizer como é que eu faço, não é... Procura alguém que possa fazer esse trabalho de assessoria para melhor fazer o pedido de visto, para orientar todo esse processo de mudança de país. É muito importante isso. É muito... Só ir no consulado, meio complicado. Na verdade, o Brasil era a meca, assim, que os estrangeiros vinham muito na América do Sul, era o Brasil, o destino era o Brasil. Só que o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, depois da crise da década de 80, né, o Brasil veio definhando com políticas econômicas que só fizeram o país vir para baixo, para trás. Além disso, né, e é uma questão que eu quero que o pessoal aqui debata aqui no programa, além disso, a população envelheceu, estão nascendo menos brasileiros, que é um fenômeno mundial, quer dizer, a taxa de fertilidade da mulher, que era, na minha época, lá quando eu era guri, era quase dois filhos por mulher. A minha casa, por exemplo, éramos nove irmãos, 9. Está cheio de gente na minha geração que eram 9, 10. Hoje, a minha filha tem 1. Mas agora tem TV 4K, tem iPhone, iPad, tem todos os smartphones, tem muita coisa para se distrair. Naquela época não tinha distração. É que hoje existe o planejamento familiar, né? Esse planejamento. Mas sabe que a França... de povoar também, né? Na verdade, é uma coisa muito boa. Nós tínhamos um território enorme. 3 questões aqui, que era de povoar as grandes regiões, é uma questão estratégica do país, né? Nós tínhamos a questão de criar um mercado de consumo, mais pessoas, né? E era importante isso. Então, naquele tempo era importante isso. E tínhamos a questão religiosa também da igreja, que era contra o controle da planejamento familiar. Então, esses só três... Só para criar, né? Só para criar. Então, esses 3 fatores é que acabaram, graças a Deus, né, povoando o país. Mas tem eu acho que mais ainda uma questão cultural, porque a Austrália é quase do mesmo tamanho que o Brasil, tem 40 milhões só de habitantes. Né? Ela tem só a faixa litorânea, basicamente, e o resto tá completamente, não tem ninguém. Então, quer dizer... Vamos mandar a gente para lá, então. É uma questão cultural também. Mas eu acho que é muito que a mulher entrou no mercado de trabalho há alguns anos e ela planeja todo... Eu, há uns anos atrás, viajava e via casais franceses, assim, com jovens, com 3, 4 filhos pequenos, né? Por quê? Porque a França o governo francês deu incentivos justamente para isso, para uma questão de ter uma população, porque eles pensavam na questão do velho, né, que o país ia se tornar um país velho. Aí, quando chegou ali na crise de 2008, 2009, 2012, não, acaba com esse negócio. Então, quem ficou com aquele monte de filho se viu apertado, né? Se viu apertado. E agora, de novo, voltou essa política de incentivo à natalidade no país. Então, também tem essa questão, muito... o Brasil faz mais ou menos isso, ele também incentiva. O problema é que ele não trabalha esse ser humano, né? Para virar uma força de trabalho lá para frente. Infelizmente, é isso. Que, na verdade, sim, a Previdência Social no Brasil está em crise, né, Valdir? Porque, seguinte, por exemplo, na década de 50, quando eu nasci, lá em Uruguaiana, um abraço ao pessoal de Uruguaiana, que tem uma grande audiência lá, aqui o programa Atividade, viu, senhor? Grande audiência lá em Uruguaiana.
a expectativa de vida era, imaginem só, sabiam quanto é que era em 1950, década de 50? Era de 46 anos. Imagina. Hoje nós temos 76 anos, quer dizer, 30 anos mais. Por isso que se justifica uma aposentadoria cedo. Exatamente, exatamente, isso aí. Agora não se justifica mais. E se justifica a reforma da Previdência por quê? Porque naquela época, 2 trabalhadores na ativa mantinham um como aposentado. Hoje, está ali, menos de um por um aposentado. E logo vamos ter 2 aposentados para um na ativa. Quer dizer, um cara só na ativa, subsidiando a aposentadoria dos caras que estão aposentados. Não tem como. Pega o funcionalismo aqui, os inativos no Estado do Rio Grande do Sul, somos 55%. E os ativos, 45%. Mas eu falo de experiência de casa. Minha mãe, que é professora do Estado, ela já se aposentou da aposentadoria. Ela já está mais tempo aposentada do que no período que ela trabalhou. 25 anos. Ela começou cedo, era 25 anos, 45 anos ela se aposentou. E hoje... que é absolutamente normal atualmente, né? Então tem uma coisa errada. A prova está na nossa casa. Né? Aí a Michelini tocou no assunto da questão da dívida que se tem com o Estado. Tudo bem, eu acho que é certo, você vai ter que cobrar. A questão da Previdência Social, tendo dívida ou não, ela vai precisar, por questão atuarial, ser reformada. Por causa desta relação, empobrecimento da população, envelhecimento da população e menos nascimentos. Quer dizer, esta relação não fecha. Então, mesmo que tivesse lucro na Previdência, para que ela possa ser sustentável a longo prazo, ela tem que ser mudada, tem que ser alterada. Sim. Né, Valdir? Na verdade, é isso, né? Tem que ser reformada. Pega aqui, por exemplo, pega no Estado do Rio Grande do Sul, tu tem no Estado um conjunto de aposentadorias especiais, algumas categorias, onde as pessoas se aposentam com 40 e poucos anos. 40 e poucos anos é muito jovem, né? Com salário de 50 mil reais. 40, 50 mil reais. Às vezes, sim. Aí o Estado está falido, né? Sabe que tem uma categoria aqui no Estado que está mandando bastante gente para Portugal. Está falando de Portugal, né? Tem uma categoria de funcionários públicos que se aposenta com 45, 47, 48 anos. Sim, porque eles podem comprovar esse valor, comprova o valor. Portugal está vendendo essa ideia de que venha gozar a sua aposentadoria aqui. Claro. Certo, claro. Sim, porque a economia muito... Porque é um cidadão economicamente ativo para eles. Pois é, Portugal gira a economia, os brasileiros lá giram a economia de Portugal. Ativo, não vai dar nenhum tipo de despesa para o país, pelo contrário. Vai investir. Vai fomentar a economia deles. É negócio. Aliás, não precisa ser Portugal nem fora do Brasil, né? Outro dia saiu dados aqui que vocês devem conhecer também, como eu, informando que as praias, por exemplo, Xangri-Lá, é a cidade que mais cresce, ponto de vida populacional. Mas é a capital dos condomínios, né? Quando exatamente. Entra lá, tá lá. E não é só aqueles camaradas que... Eu me lembro assim que na minha geração, vou me aposentar e vou pro litoral. É uma vida mais tranquila e tal. Hoje já não tem isso aí mais. Não, tranquilo, acho que não tem mais. Tranquilo. Mas só que as pessoas estão indo agora para morar para lá. Não são porque eram veranistas, não. Estão morando, estão indo para lá. Isso. E Xangri-Lá é a principal que é bom, praia, né? Eu acho que para quem veraneia, quando chegar lá, vai ter uma cidade muito mais estruturada. Em Capão da Canoa tem fórum, tem bons hospitais, tem uma condição, tem uma estrutura, uma infraestrutura. Bons hospitais, assim, também. Mas perto do que se tinha na época, que era só balneário e só se ia para lá para fazer umas férias. Hoje tem Mãe de Deus lá, né? Hoje Mãe de Deus. Agora tem uma notícia boa aí que saiu, né? A FEComércio divulgou ontem a redução do endividamento das famílias gaúchas, né? Eu não sei até um pouco surpreendente para mim, não é muito que a gente percebe. Não é o meu caso. Nem o meu. Mas e aí, qual é a informação? Há uma pesquisa, né, realizada mensalmente pela FEComércio, no mês de agosto, houve um decréscimo e parece que isso vem acompanhando já uma tendência, o que é altamente positivo. Então, as famílias buscando melhorar, cumprir lá seus compromissos, honrar seus compromissos. Mas não será porque é um mês exatamente subsequente àquela antecipação de 13º que há em julho? Mas é que a questão da tendência, né, que talvez seja o mais importante. Mas houve liberação de PIS, PASEP, Fundo de Garantia, uma série de coisas aqui que ajudam também nisso, né? Agora sim, o que eu achei interessante aqui, né, é que do percentual de endividamento, os endividados, 87,8% é relativo ao famoso cartão de crédito. É verdade. Então ele continua sendo campeão. Né? É o novo cheque especial. Novo cheque especial. E tem o quê? Uma multa absurda. Cheque de plástico. O cheque de plástico. Cheque de plástico. Não. Eu digo dinheiro de pé. Aliás, na China, eu vi um dado anteontem que a China
O nível de compras com cartão de crédito atinge, sabe, quase o valor do PIB brasileiro. 5 trilhões e 500 bilhões de dólares. Aliás, de reais. 5 trilhões, quer dizer, quase o PIB brasileiro é 6 trilhões e pouco. Quer dizer, na China os caras estão comprando só em cartão de crédito aquilo que é o nosso PIB anual. Meu Deus. É uma coisa gigantesca. Na China é um troço... E aí tá o negócio, que é aquela questão da ideologia, né? A China é uma ditadura, uma totalitária. Uma ditadura totalitária. Bom, ela tem quantos bilhões de habitantes? 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 400. Para que pudesse sustentar esse pessoal, tinha que ser um regime capitalista. Claro. É capitalista no ponto de vista econômico e Pois totalitário. Mas eles têm um presidente, né, esse novo presidente, que se abriu muito para a economia. Sim, se abriu, Sem dúvida. Mas, gente, E ele é muito simpático, só né? voltando a Todo mundo acha que Portugal, não posso deixar de falar que aquela comida maravilhosa, como é que não vão querer ir para Portugal? É uma comida maravilhosa, uma segurança total, um país bonito, a receptividade dos portugueses com os brasileiros é incrível, a educação, o hospital, a saúde. Como é que não vai querer ir embora, né, gente? Eu acho que o que está fomentando a saída para fora é justamente a segurança. Que é algo que ele não número pode um para nós é a segurança. Ele não pode ter por ele, que ele depende do Estado, é verdade. né? Muito diferente de outras áreas, e que ele está encontrando fora do país. Mas É precisa verdade. fazer uma ressalva aqui, né? Que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu tenho sentido menos medo de andar na sensação, cidade, É né? verdade. Sensação de Né? segurança aumentou. A sensação parece... Eu não consigo ter essa sensação Eu ainda. fui o final de semana a Gramado. É tão interessante. É uma cara. bolha. É exatamente É uma isso. bolha, É uma né, bolha. Gramado é uma bolha. Porque assim, caminha na rua, sabe? As pessoas sorrindo. É fora do contexto Os do carros Porto param Alegre. lá na... Não, isso é maravilhoso. Para na faixa de segurança, né? As pessoas são educadas. Hello! Agora, se a gente perceber bem, né, Gramado tem algumas peculiaridades, que nem sempre, de modo geral, ela se aceita, né, que acontece. A Gramado de certa maneira, é um condomínio. É uma bolha. É uma os caras cidade, já chamou de bolha. É um perfeito. condomínio que, de uma maneira ou de outra, para entrar ali, tu tem que ter certas identificações. Sim. E esse é o grande sucesso. Garante, Lá claro. não entra qualquer um. E vamos combinar também, é uma cidade colonizada por alemães e italianos que tem um mérito muito grande, né, com relação... Com certeza. Porque são de uma organização, de uma... Eu te pergunto aqui, onde é que ficam os polos mais desenvolvidos do Rio Grande do Sul? Alemão e italiano. Margarete, obrigado pela tua presença aqui. Foi um prazer enorme. Roxane, obrigado pela presença aqui no programa. Micheline, Um beijo Valdir. para o juiz Geraldo Brandeburski, que está nos assistindo agora. Beijo. E um abraço também ao juiz Ayrton Bernardoni, que deve estar nos assistindo. Bom, E obrigado. deve vir aqui amanhã, né? Obrigado, pessoal da bancada, obrigado pela presença aqui. Obrigado você, telespectador, pela audiência. Uma boa noite. Amanhã, 19 horas, aqui na RDC TV. O programa Atividade volta. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.